Olá, boa noite. O meu nome é Alexandre, eu tenho 48 anos de idade e moro aqui no Ceará. Moro em um vilarejo pequeno e mal iluminado. Vou contar para vocês da época que eu era vigia noturno. Hoje eu já não sou mais, mas eu tive um encontro com a lua cheia, com a fera da lua cheia, e confesso para vocês, foi uma experiência fora do normal, que me deixou marcado até os dias de hoje. Eu trabalhava em uma escola. Nessa época, eu estava precisando muito de emprego, mas não conseguia achar. Caçava, mas as tentativas eram todas em vão. Mas, de tanto eu procurar, eu acabei parando um pouco, pois estava muito cansado. Em todo lugar que eu procurava por emprego, sempre falava que não tinha, ou que já estava tudo preenchido. Até que um dia de manhã, eu estava sentado tomando café, e quando passou um cara na estrada, e passou pela minha porta, e disse: "Olha, tem uma creche, uma escola que está precisando de vigia, só que à noite, mas eles pagam bem." Eu perguntei para ele onde era que ficava a creche, a escola, e ele me indicou. Então fui lá e realmente era verdade. Fiquei muito feliz, porque naquela época, se você não tivesse um emprego, era difícil para você e para a sua família. Eu não era casado, mas eu necessitava de um emprego para me comprar algumas coisas para dentro de casa. E sim, fiquei muito feliz. A minha primeira noite de trabalho, eu estava tão ansioso que mal conseguia ficar parado dentro de casa. O meu horário iria ser das 7 horas até às 6 da manhã. Era meio puxado. Nunca tinha trabalhado à noite, mas para mim iria ser uma experiência a mais. Eu sempre gostei de trabalhar à noite, mesmo não trabalhando, mas sempre admirei quem trabalhava à noite, mesmo sendo muito cansativo, sendo que à noite você não tem tempo de dormir ou essas coisas assim. E o sono do dia não é que nem o sono da noite. A minha primeira noite de trabalho foi tranquila. Cheguei lá na creche, na escola, fiz a ronda, bati meu cartão de ponto. Quando deu a hora de fazer outra ronda, eu fiz a ronda, mas essa escola era um pouco estranha. De vez em quando parecia que eu estava ouvindo vozes ou passos na escola. Quando eu olhava, não tinha ninguém. Parecia ser apenas impressão da minha cabeça, mas não. Isso logo iria se revelar para mim. Com uma semana trabalhado, eu já estava me acostumando com o ambiente de trabalho, e sim com a escola que eu trabalhava. Era uma escola que, mesmo com as coisas estranhas, sem explicação, que vinha acontecendo, eu estava acostumando a trabalhar. Mas a pior noite da minha vida ainda estava por vir. Eu nem sabia o que era que estava lá fora, mas iria acontecer uma coisa horrível. Naquela noite era uma noite fria, estava neblinando um pouco, estava chovendo. Quando eu estava levantando para fazer a ronda na escola para ver se estava tudo bem, realmente parecia que tinha um bicho do lado de fora, um cachorro que respirava alto, mas era uma respiração cansada, ofegante. Tipo, estava em outra esquina, a uns 300 metros, e eu conseguia escutar perfeitamente, como se estivesse perto de mim. Aquele bicho respirava e dava rosnados baixos, que me gelava a espinha. Eu não tinha certeza do que era, mas para mim aquilo era um lobisomem. Eu, teimoso para me ver o que era, saí no portão para ver.
e só vi aquela sombra negra correndo para o escuro. E realmente era um bicho que, de pé, dava o dobro do meu tamanho. Mas essa não seria a primeira e nem a última vez que eu veria a fera da lua cheia. Ainda teria o meu encontro com a fera, e não ia demorar. Aquela semana foi trabalhada. Eu trabalhei meio com medo, pois com a aparição do lobisomem, muita gente ficou sabendo e começou a questionar que tinha visto o lobisomem, o bicho tinha tentado correr atrás de alguém, e teve gente que falou que o bicho até tentou invadir a casa, mas eu não ligava para isso não. Para mim isso era mentira, até que a minha vez chegou. Era uma noite, eu estava indo para o trabalho. Estava indo por uma estrada escura. Mesmo que tinha casas, mas era uma que tinha luz aqui e a outra que tinha luz acolá. Não era assim intercalado as luzes para iluminar o caminho. Eu comecei a perceber, a sentir que estava sendo observado da escuridão. Sabe quando você está andando e parece que tem alguém te olhando? É a mesma sensação, mas só que mais ruim. Imagina você no escuro daquele, indo trabalhar e dá uma sensação horripilante dessa. Foi então que eu comecei a ouvir passos, mas não era passos de gente, porque se fosse passos de gente, não era pesados como aquele, e parecia ser passos pesados que andavam atrás de mim, pareciam correr, mas eu não me avexei, mas eu não fiquei com medo. Eu só fui andando até entrar na escola. Quando eu me virei para trás, eu vi aquele bichão. Era simplesmente um bicho negro. Eu fiquei paralisado, pois simplesmente era um grande cachorro negro, que de pé dava mais alto do que eu. Eu acho que tinha uns 2 metros por aí. Sossegado. Eu entrei na creche de uma vez e aquele bicho se jogou no portão com tanta força que, se o portão não fosse bem reforçado, aquele bicho tinha derrubado com a maior facilidade do mundo. E sim, eu fiquei com medo de fazer ronda aquela noite. Só batia o cartão, mas não só fazia ronda na escola, pois a qualquer momento aquela criatura iria aparecer. Foi um encontro arrepiante que eu tive com a criatura, com a fera da lua cheia. Então, aquela noite demorou a passar, e quando foi por umas 3 da manhã, eu escutei uivos, grunhidos de cachorros e latidos de cachorros na rua. O lobisomem estava correndo, e por onde ele passava, nada ficava quieto, nem animal, nem cachorro, nada. Só vi os cachorros correndo atrás e aqueles urros horríveis da fera. Mas não vi mais a fera depois daquela noite. Aquela foi a última vez que eu vi o lobisomem. Ele não apareceu mais no povoado e nem na rua da escola que eu trabalhava. Eu trabalhei por mais 4 anos em vigia. Confesso que gostei. Tirando dessa aparição do lobisomem, eu fiquei meio traumatizado e até hoje tenho que fazer tratamento. Mas se alguém perguntar o que era aquilo naquela noite, eu afirmo sem sombra de dúvidas: aquilo, meu amigo, era um lobisomem. Eu não quero ver novamente, pois o bicho é feio, e tenho pena de quem duvida e quem desacredita de alguém que viu uma fera da lua cheia, pois o lobisomem é que nem cobra. Ele quer que você ganhe a confiança dele. Depois que você ganha, ele aparece e faz você de vítima. E olhe lá se você escapar, pois realmente são poucos que vivem que nem eu para contar histórias.
Muitos morreram nas garras da fera da lua cheia. E é isso, galera. Esse foi o meu relato. Espero que vocês realmente tenham gostado da vez que eu dei de cara com a fera da lua cheia. Boa noite.